Além do objetivo da sobrevivência, a humanidade tem a capacidade da autoconsciência para que possa continuar a ascensão da evolução a níveis mais elevados de consciência. Tal consciência surge através do reconhecimento de uma pessoa da sua própria natureza divina, com todas as suas possibilidades ilimitadas, o modelo de consciência para a união com Deus, o ideal divino, a consciência de Cristo. Existe uma força onipresente, um espírito universal, que anima, sustenta e une todas as formas e seres do universo. O espírito é visto muitas vezes como um campo inseparável e indivisível, uma energia cósmica primordial, uma inteligência infinita que preenche todo o universo, o princípio criativo que é a base de toda a realidade. Toda a criação começa com o movimento primário do espírito, e este movimento avança continuamente para encontrar as afinidades mais adequadas com as quais o espírito possa se fundir em autoexpressão. A existência do cosmos é o resultado do espírito se ver no cosmos, e como esta é a lei do todo, ela também é a lei da parte. Isso significa que o espírito produz um homem intelectual como a sua correspondência, já que isso é necessário para o seu desfruto de uma certa qualidade de consciência. Como toda a vida está em movimento para uma totalidade maior, o próximo passo adiante é o despertar da sua correspondência para o reconhecimento da sua própria liberdade absoluta de ação e poder criativo, um estágio em que uma pessoa reconhece a si mesma como a fonte de todas as coisas. No planeta Terra, esse ideal divino é representado por Jesus Cristo. Cristo não é um nome, mas uma descrição, um ungido, e como cada nome é o complemento próprio do outro, juntos eles indicam a verdade sublime de que a unção do Espírito Divino é o direito inato de todo ser humano, esperando apenas o nosso reconhecimento. Muitos tratam Jesus Cristo como um objeto de consciência, existindo em algum lugar na corrente do tempo fora da sua própria consciência. Porém, uma das mensagens mais importantes de Jesus Cristo para a humanidade é que somente através do amor podemos harmonizar as nossas naturezas humanas e divinas. Existe apenas um único ser em qualquer lugar, e os vários graus da sua consciência manifestada são medidos por um padrão, o reconhecimento do significado das palavras "Eu sou". Segundo o místico Thomas Troward, a lição a ser aprendida é que somente um Eu Sou está em cada homem e que a formação de Cristo em nós é um desenvolvimento pessoal de acordo com leis reconhecíveis, inerentes a cada ser humano, e o exemplo daquilo que temos em nós para nos tornarmos, e não algo inteiramente estranho à nossa natureza. Jesus Cristo é, portanto, a proclamação da natureza divina inerente ao homem, com todas as suas possibilidades ilimitadas, o modelo de consciência para a união com Deus. O que você realmente é, em essência, é uma concentração do único espírito da vida universal na individualidade consciente, e se você vive do reconhecimento desta verdade como seu ponto de partida, isso o torna livre.
O ideal divino é uma individualidade que reconhece a sua fonte e também o método pelo qual ela brota dela e que, portanto, é capaz de abrir em si mesma um canal pelo qual essa fonte pode fluir interruptamente, encontrando assim um princípio de vida duradouro dentro de si mesma. O filósofo Pierre Teilhard de Chardin afirma que a evolução cósmica e planetária alcançará um ponto ômega, um ápice de pensamento e consciência que pode ser identificado com o retorno da consciência crística, o desenvolvimento de uma superconsciência. De Chardin afirma que a matéria e o espírito estão ligados fortemente como as duas faces da mesma coisa. Nesse sentido, a matéria possui um poder espiritual que a permite se tornar o veículo para a concentração do espírito. A própria matéria tem um dinamismo que a faz evoluir da matéria inerte dos materiais da Terra para o espírito no homem, e em seu desenvolvimento final, através do espírito humano, a própria matéria encontra a sua realização final na união com o Espírito de Deus. Isso significa que as tendências das coisas materiais são direcionadas para a produção de seres superiores, mais complexos e unificados perfeitamente, e à medida que os seres evoluem da matéria inerte para a vida e a consciência, a sua dimensão espiritual continua aumentando junto com a sua complexidade. A ciência nos diz hoje que a evolução cósmica começou com um universo formado apenas por partículas elementares, prosseguindo em um processo longo de cerca de 14 bilhões de anos, ao longo da linha dos elementos de complexidade crescente cada vez maior, átomos, moléculas, células, galáxias, estrelas e planetas. No estágio de vida na Terra, a evolução biológica procede também do simples, do unicelular aos animais cada vez mais complexos para chegar ao homem, e esse aumento de complexidade corresponde a um aumento da consciência. Todas as potencialidades da matéria dependem finalmente da estrutura dinâmica completa da realidade, que só pode atingir a sua realização final na união pela convergência do homem com o ponto ômega, com Cristo. A figura de Cristo não é apenas humana e divina, mas também cósmica, porque a sua influência e presença podem ser encontradas por todos os universos. A consciência crística é bastante complexa, porque contém dentro de si a consciência de cada átomo, de cada forma e de cada ser, atraindo toda a manifestação ao Pai e a sustentando para uma união crescente. A consciência crística permite que uma pessoa tenha consciência de que não é o centro do universo, mas que opera em um centro superior de ser além do ego e que participa da vida, que permite uma comunhão universal. Este nível de consciência é Cristo reencarnado pela segunda vez nas energias espirituais da matéria. Deus, o homem e o universo, por mais variada que seja a multiplicidade de formas externas, são um. Tudo o que existe está conectado com tudo mais e também está conectado com a unidade da qual emergiu, um campo de inteligência além do espaço e do tempo que permeia todas as partes visíveis e não visíveis da criação. O auge da evolução humana é estar em relação com o todo e viver como uma expressão consciente da totalidade e do amor divino. O amor divino é a força criativa por trás de toda a manifestação, a energia universal do cosmos, uma presença criativa subjacente e integral a toda a realidade. A união está presente em todas as etapas da evolução do universo, desde a nucleossíntese das partículas elementares
até a união pessoal dos homens através do amor. O amor radiante do Cristo cósmico traz os elementos díspares do cosmos para uma unidade maior e produz níveis mais elevados de ser. Através do dom da autorreflexão, alguém pode acessar o amor cósmico que irradia do seu âmago, permitindo um crescimento em uma plenitude ainda maiores. A doença e a morte do corpo resultam da sensação da separação, isto é, daquela concepção invertida da nossa relação com o espírito da vida. A verdade, a vida e a beleza são a natureza subjacente do espírito, e nenhuma ação por parte do indivíduo pode estar em desacordo com esses princípios fundamentais. Quanto mais trazemos o nosso pensamento em harmonia com esses princípios, menos as condições negativas obterão espaço, até que finalmente elas sejam eliminadas completamente. Não podemos gerar o que nos gera, mas proporcionando condições adequadas podemos especializá-lo cada vez mais, e este é o método de todo avanço que já foi feito. Por exemplo, nós nunca criamos nenhuma força como a eletricidade, mas fornecemos as condições especiais sob as quais ela se manifesta de várias maneiras úteis e belas, possibilidades insuspeitadas que permanecem escondidas no poder até serem trazidas à luz pela nossa cooperação. O reconhecimento pela mente individual da sua própria natureza e da sua relação com a mente universal dá origem a um novo ser, pois agora ele descobre que não deixou de ser o eu que era antes, mas que esse eu inclui um eu muito maior, que nada mais é do que a reprodução do eu universal em sua consciência individual. Daí em diante, ele trabalha cada vez mais com um propósito definido por meio desse eu maior. Ao aceitar o ideal divino como nosso, fornecemos as condições sob as quais a mente universal torna-se capaz de se reconhecer conscientemente. O espírito individualizado é o centro intensamente vivo de nós mesmos, o eu sou o que eu sou em cada um de nós. Alcançar o ideal divino é o grande fim da evolução, e assim alcançando o seu fim, o um se torna os muitos e os muitos retornam ao um. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.